Olá, boa noite. Vamos chegando aqui na metade das nossas sessões de lançamento dos espetáculos artísticos, das obras artísticas, das exposições. Hoje a gente está com a sessão Catuí. E antes de começar então com a homenagem ao artista, a gente tem certeza que você está curtindo aí toda a programação do festival. Então não deixe sempre de curtir, dar um joinha no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, divulgar para as nossas sessões alcançar o máximo de pessoas possível, combinado? Só os artistas são os que mais têm a ganhar com isso. Bem, hoje então a sessão de lançamento é em homenagem a esse artista alemão, o Catuí, e que a Meire, minha colega aqui de produção, está aqui comigo e que vai fazer então essa homenagem ao artista, né, Meire? Isso mesmo. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Bem com vocês aí? Eu espero que vocês aí de casa, que estão acompanhando, estejam gostando dessa produção que está sendo feita especialmente para vocês. Bom, eu vou falar de um cara que, olha, eu pesquisei sobre a vida dele e eu descobri que ele é assim, que ele foi um cara assim muito bacana. Ele tinha um humor fantástico, que as pessoas assim se contagiavam com ele. E uma curiosidade que eu achei assim bem bacana é que quando ele foi fazer um trabalho lá na livraria, na editora Abril, eles pediram porque o nome dele é muito complicadinho, né? Walter Schofert, né? Pediram para ele dar uma melhorada nesse nome aí, para dar uma brasileirada. Não sei se essa palavra existe, Fábio, mas se não existe, eu acabei de inventar. É isso aí. E aí surgiu o nosso grande Catuí. Ele nasceu em 1930 em Karlsruhe, Alemanha. Em 1946, começou o aprendizado de 3 anos como escultor de pedra. Após a sua formação, trabalhou durante 6 anos na restauração de igrejas e monumentos públicos danificados em consequência da bendita da guerra, né? Em 1955, mudou-se para o Brasil, primeiramente residindo no Rio de Janeiro. E a partir de 1962, aqui na nossa grande São Paulo, capital. E desde 1992, ele vivia em Valinhos. Ele participou de várias exposições individuais e coletivas no Brasil e na Alemanha. Tem obras em diversas coleções particulares no Brasil e em países como Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Portugal, Itália, Singapura, Hong Kong e entre outros. Suas charges foram publicadas em inúmeros veículos de comunicação, como jornais, revistas, cartazes, materiais corporativos, entre outros. É autor de um monumento público que se encontra no Museu e Acervo Municipal Fotógrafo Haroldo Ângelo Pazinato, na nossa estação aqui de Valinhos. Em 2013, foi publicado em Valinhos o livro Catuí, charges e esculturas que mostram um pouco do trabalho deste grande cara que foi o Catuí. Sua morte, infelizmente, deu-se em 24 de fevereiro de 2018. Triste, né, Fábio? Triste, mas você com esse bom humor, deixando esse momento um pouco mais leve aí pra gente curtir um pouco da história do Catuí, um grande artista, fez de Valinhos sua morada e que produziu tanta coisa legal aqui pra gente aqui na cidade, né? Sim, tem uma quantidade assim de material para se pesquisar, para se ver, assim, é fantástico o que esse cara fez aqui. E assim, ele é conhecido e reconhecido no mundo, né? E isso é uma coisa muito bacana aqui para nossa cidade de Valinhos. É isso aí. Bem, e é com essa homenagem então ao Catuí que a gente começou essa terceira sessão de lançamento e a gente agora vai convidar os artistas que vão apresentar suas obras para a gente começar os nossos bate-papos então.
Então, depois dessa belíssima homenagem ao artista Catuí, nós vamos falar agora sobre William Lisboa. William Lisboa, mais conhecido como Will, sempre gostou de desenhar e aos 16 anos já trabalhava como designer gráfico. Em 2007, montou sua primeira banda de rock autoral, a Box 47, e desde então se apaixonou pelo mundo audiovisual. Desde 2014, estuda captação de imagens, gravação de instrumentos, mixagem, finalização e motion design. Se apresentou diversas vezes em Valinhos e região e ajudou na produção de peças de teatro infantil beneficentes. Atualmente, produz vídeos para diversas empresas como Cogna, Croton, Eurofarma, Anhanguera Educacional e iFood. Vamos assistir agora o clipe O Último Aniversário da banda Box 47, produzido por Will Alves. Pode botar play? Pode. Batido sem pensar em voltar. Consigo entender, mas não posso me enganar. Outra cicatriz para me lembrar. Quanto tempo levarei para abrir os olhos e acordar? Eu nunca pedi pra crescer. Não parece suficiente o que sinto por você. Tantos pensamentos, não sei o que dizer. Todos esses sentimentos, não sei como conter. Eu nunca pedi pra crescer. Desapegar, tenta não sofrer. Uma linda importância
dessa apresentação incrível do Will Alves, a gente está aqui agora com a bailaora flamenca Li Honda, que vai falar um pouquinho da sua carreira e vai falar um pouquinho sobre o flamenco também, que é algo muito interessante. Li, me fala aí, conta um pouco da sua vida, como é que foi essa descoberta com o flamenco, onde você se sentiu na dança flamenca? Tá. Primeiramente, boa noite, Chita. Boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade, ao Festival Aldir Blanc. Para nós artistas é um momento muito importante de retorno, né, de voltar à arte, à vida das pessoas, a nossa inclusive, né, sair um pouco desse online da pandemia, enfim, né. Bom, eu sou psicóloga de formação e bailaora de coração. Então, acredito que a dança flamenca vem da minha ancestralidade, né? Porque essa minha carinha oriental não me deixa mentir que eu sou espanhola, não é mesmo? Então, eu estudo flamenco desde 2001, já faz um tempinho. De lá para cá eu nunca parei, então sempre fazendo cursos com professores renomados aqui no Brasil, professores também da Espanha. E eu também dou aulas de flamenco numa academia em Campinas, que chama-se Camarim, não sei se pode falar. Então, sempre trabalhando como coreógrafa, professora, intérprete de dança flamenca. Nesses últimos tempos, eu tive a oportunidade de participar do programa de qualificação em dança, que é da Secretaria de Cultura do Governo de São Paulo. Então, também a fim de aprimoramento, lá você consegue estudar sobre a sua dança, que eu acho que é sempre muito importante a gente continuar aprendendo, porque a dança é algo vivo, né? É algo que sempre está em mudança. É verdade. Eu percebo que existem poucas bailaoras flamencas, né? Se você comparar com as outras modalidades da dança, o contemporâneo, o clássico. Por quê? Por que a gente vê tão pouco flamenco no Brasil? Eu vou dar um passinho para trás e contar um pouco para as pessoas que não conhecem o que é o flamenco, né? O flamenco é uma dança de origem espanhola. Na verdade, é um ícone de cultura da Espanha, originária da região sul, que é a região de Andalucia. Então, começou como uma cultura familiar, né? Do dia a dia das pessoas. As pessoas, através do cante, contavam o que acontecia no dia a dia delas, as emoções, as conquistas, os fracassos. Então, é um movimento de dança e música, cante, muito cultural da Espanha. Os povos ciganos, eles iam passando pelas regiões, né, porque são nômades, então eles iam colecionando um pouquinho de cada cultura. Então, dentro do flamenco, você vê a cultura indiana, a cultura dos judeus, a cultura dos mouros e, claro, dos ciganos. No Brasil, chegou mais ou menos no século XX, com a imigração dos espanhóis. E realmente, ainda no Brasil, não é muito difundido, apesar que tem muitos apaixonados pelo flamenco no Brasil. A gente, hoje em dia, encontra flamenco no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que é uma questão de nós, artistas, mostrarmos para o público brasileiro também o que é o flamenco. É verdade. E qualquer pessoa pode fazer flamenco? Qualquer pessoa. Eu costumo dizer que o flamenco é uma dança muito democrática, né? Então não importa se é criança, se é idoso, não tem padrão físico, estético, que precisa ter o corpo X ou o corpo Y, não tem idade, não tem... precisa ser mulher, precisa ser homem, não importa, porque é uma expressão de sentimentos, né? Então, a dança é muito aquilo que você é. A dança flamenca é aquilo que você quiser. Então, se você tá um dia que você não tá legal, que aconteceu alguma coisa que você não gostou, você ficou chateado, dança aquilo. O flamenco te permite dançar aquilo que você tá sentindo, né? Então, é para todo mundo.
E uma coisa legal do flamenco é que ele também não fala só sobre alegria, né? Que ele fala sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre o desespero. A gente vê uma coisa muito forte, as pessoas com uma cara, os bailarinos com uma face muito tensa às vezes, né? De passar uma expressão de força, de nervoso, não nervoso do termo, mas de nervosismo de cena mesmo, que não é uma apresentação que você senta e você simplesmente assiste, aquilo chega de uma outra maneira que talvez outras modalidades não consigam chegar. O porquê disso? Eu posso dizer que o flamenco é intenso, tanto para as emoções positivas, tanto quanto, como você disse, o sofrimento, a dor, né? A origem também do flamenco conta um pouco disso, porque as pessoas falavam das guerras, falavam do trabalho nas minas, até tem um ritmo que fala muito sobre isso, um ritmo flamenco, né? Então, como isso é do humano, o humano tem uma diversidade de sentimentos e ele expressa isso através da dança, da música, do cante, né? Então, por isso que o flamenco permite esse leque todo das emoções humanas. Uma coisa também que eu percebo no flamenco é que tem uma integração muito grande entre o músico e o bailaor, ou a bailaora, que é um pouco também diferente das outras modalidades. Quando a gente vê uma apresentação flamenco, geralmente você olha e a bailaora e o músico estão trocando olhares assim, e eu acho que dá uma energia muito bacana, sabe? Que não é uma coisa que o músico está lá só musicando, ele está participando ativamente do espetáculo também, não é? Com certeza. Na verdade, o que acontece num palco quando a gente assiste músico, o cantor, os bailaores, é uma conversa, né? Então, o flamenco, ele tem muito disso. Existem códigos que transitam nessa conversa. Então, não só do olhar, mas do movimento, da maneira que a pessoa, do cantaor está cantando. Então, é uma conversa. E eu acho que isso, o público entende como uma conversa. Por isso que se torna tão rico, né? Não é simplesmente um músico tocando, né, que não só ele tá lá se sentindo sozinho, a bailarina tá lá fazendo a sua coreografia. Não, é muito integrado. Até porque, no caso do flamenco, a bailaora, ela também faz a música, né? Ela participa na percussão também, então a integração com o músico tem que ser muito maior, né? Com certeza, tem toda a razão. Bom, você vai se apresentar no Festival Aldir Blanc, muita gente vai querer conhecer mais sobre o flamenco, vai se interessar. E assim, o que você pode dizer para uma pessoa que... Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu já não tenho mais idade para dançar. E a gente vê pessoas entrando no flamenco com uma idade mais avançada, né? Então é para todo mundo, a gente já falou isso, né? Mas o que você pode falar para a pessoa que está interessada em começar no flamenco? Eu acho que é um momento, na verdade eu convido a todos, né, que é uma experiência muito saborosa, uma degustação, e aí você vai se apaixonando, eu tenho certeza, porque foi o meu processo também, né? Então, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autoestima. Eu, como psicóloga, eu gosto muito de aliar a dança à psicologia nesse sentido de que é um momento de autocuidado, né? Então você, através das expressões corporais, você consegue acessar as suas emoções e vice-versa, expressar as suas emoções através da dança. Então, nesse caminho é um processo de autodesenvolvimento, eu posso dizer. Então, para quem quer autodesenvolver-se, é uma oportunidade incrível através da dança. Fantástico, Li. Bom, então agora eu vou pedir para que você faça um convite para que as pessoas da cidade participem e assistam toda a programação do Festival Aldir Blanc. Claro. Por favor, pessoal, não percam essa oportunidade. Segundo o Festival Aldir Blanc de Valinhos, está maravilhoso, com muitos profissionais, muito competentes, artistas maravilhosos, e com certeza eu convido também a curtir um pouco de flamenco
Nós vamos apresentar uma proposta, posso dizer, um flamenco moderno, né, fusionado com música brasileira. Eu e Carlinhos Hollands, que é o outro bailaor que me acompanha nesse trabalho. Então, não percam por nada que o festival tá lindo. E é isso aí. Muito obrigado, Li, pelo bate-papo aqui muito gostoso. E agora a gente fica aí com a artista Li Honda. Vamos apreciar? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para. A vida é tão rara.
E esta foi então uma videodança aí espetacular da artista Li Honda. E agora a gente está aqui com a Carolina Frantzen, que é outra artista contemplada aqui no nosso segundo festival na área das artes visuais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Prazer estar aqui hoje e conversar com vocês um pouquinho. Um prazer nosso estar aqui conhecendo um pouco da sua obra e de você enquanto artista. Então eu vou pedir para que você comece se apresentando um pouco mais. O que você faz? Você pinta, você é designer? Conta um pouco da sua produção. Nossa, já começou com a pergunta complicada, né? Porque eu faço muitas coisas, assim, eu sou uma artista bem multidisciplinar, então eu pinto, desenho e edito. Você mandou um release aqui pra gente, quando a gente pediu pros artistas, um release bastante poético. Pelo jeito, parece que você também escreve. Eu fiquei assim bastante intrigado com as coisas que você escreveu. Então eu vou explorar um pouco disso aqui na nossa conversa. Você começa já falando assim: Carolina Frantzen era uma cientista experimentando arte. Numa dificuldade crônica de se definir, virou quimera. E que ciência era essa que você fazia? Então, é por isso que eu digo que é um pouco complicado e misturado, porque eu trabalhava com biologia tecidual, que, assim, não se preocupem porque é um negócio super específico, mas eu trabalhava no laboratório, com ciência, assim, quando você pensa no cientista de jaleco, mexendo com os frasquinhos coloridos, fazendo experimentos. E aí eu comecei a trabalhar no meio desse processo de pesquisa e carreira acadêmica, eu comecei a fazer ilustrações para o pessoal da academia, para os pesquisadores que precisavam publicar as coisinhas deles. Então eu comecei a estudar desenho com esse intuito, assim, de vou aprender a desenhar melhor para eu poder fazer melhor essas demandas que existem. E aí me apaixonei, né? Sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de design no geral. E eu comecei a me especializar cada vez mais e decidi sair da carreira acadêmica e sair desse universo científico e ser designer e ilustradora em tempo integral. Eu comecei então a desenvolver uma carreira em paralelo, assim, da arte e da ciência, porque eu continuei a carreira científica, eu fiz doutorado e terminei agora no ano passado, na área de biologia ainda, trabalhando com embriologia humana dessa vez, mas eu comecei a cada vez mais me aprofundar nas técnicas de pintura e em outras abordagens artísticas, assim, então hoje em dia eu ainda estou no meio, de certa forma, porque eu trabalho bastante com outros artistas, então eu tenho trabalhado ultimamente bastante com escritores, principalmente escritoras iniciantes que estão publicando seus primeiros trabalhos, então eu faço capa de livro, faço as artes para esse universo literário, mas eu também trabalho com cientistas, com pessoas da academia que trabalham com comunicação com o público, né, fora, fazendo divulgação científica. Então, eu faço bastante coisa também, que não é exatamente didática, mas é para um público mais amplo, não tão especializado, como eu achei que seria no começo. E também faço para o público especializado, eu também escrevo, faço muitas coisas. Um pouco de tudo. Bacana, porque as artes visuais, ela é tida como uma arte um pouco individualista, né? Que é o artista ali dentro do seu ateliê, criando. E essa conexão com outras artes, com outras áreas, com outra área de conhecimento, enfim, eu acho que é bastante interessante para o desenvolvimento, acho, seu como artista, né? Com certeza. Eu gosto muito da questão de viabilizar o coletivo, né? Viabilizar o trabalho de outras pessoas através do que eu faço. Eu acho que a gente perde muito quando a gente trabalha muito sozinho e não faz conexões com outras áreas, outras pessoas. E é uma coisa que no universo acadêmico, até pouco tempo atrás, as pessoas não percebiam tanto quanto era importante, por exemplo, você ter uma boa comunicação visual. As pessoas achavam que bastava você falar bem, você se comunicar oralmente bem
ou saber muito sobre determinada área, mas a parte de saber conversar com as pessoas de fora do universo acadêmico, saber como simplificar conceitos sem ser superficial e saber como capturar a atenção das pessoas visualmente, antes não era tão necessário quanto se tornou depois que, por exemplo, começou a pandemia, que as pessoas estavam loucas atrás de informação e muita gente não sabia conversar com as pessoas que não eram especializadas no seu nicho, né? Que não sabiam falar os jargões da área, não, assim. Hoje, eu acho que uns 3 anos atrás, poucas pessoas se preocupavam em entender o que é um anticorpo, como um vírus se replica, o que é o que é um RNA. E hoje em dia são conceitos que a gente aprende na escola, mas que estão muito no nosso dia a dia, né? De uma forma muito mais presente do que antes. E às vezes a gente precisa dessas pessoas como eu que tornam mais palpável, né? Tornam esse invisível, esse desconhecido um pouquinho mais fácil de entender. Mas traduz pra gente aí esse conhecimento, né? A gente não gosta muito do termo traduzir o conhecimento, mas, assim, que esclarece, né? E faz umas analogias mais próximas com o que a pessoa tem no dia a dia dela. Enfim. E você também escreve, inclusive nessas obras que você apresenta pra gente aqui no festival, tem uma série que é de mulheres escritoras, né? E você também diz aqui que você é envolvida com a questão da literatura. Sobre o que você gosta de escrever? Eu gosto de escrever poesia, assim, mas não é nada que... São coisas que espirram na minha obra, não que seja o centro da construção. Mas eu gosto muito de literatura escrita por autoras mulheres. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar o suficiente até eu começar a participar dos grupos de leitura, que não sei se vocês conhecem, que são os grupos de Leia Mulheres, que tem em várias cidades aqui do estado de São Paulo. Sim. E eu comecei a participar do Leia Mulheres de Campinas e eu nunca tinha me dado conta do quanto todos os autores que eu gostava eram homens. E o quanto existiam autoras mulheres que não estavam na minha estante, sei lá por quê, entendeu? Porque eu não sabia que elas existiam, ou porque eu nunca tinha dado uma chance. E quando eu comecei a ler essas autoras, eu comecei a ter uma conexão muito mais forte com a escrita e com... Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui assim, rata de biblioteca, mas depois que eu comecei a ler livros escritos por mulheres, eu comecei a me sentir muito mais ali do que eu me sentia antes. Uma questão de identificação com aquilo que está escrito. E é muito difícil de definir, assim, essa identificação, mas enfim. Então, acho que um pouco por isso que hoje, profissionalmente, eu acabo me envolvendo muito com esse processo de criação para escritoras, porque a conexão é muito mais fácil de, enfim, mais fácil de ser feita. Bacana. Então, essa é a Carolina Frantzen, e agora vocês vão poder acompanhar aí um teaser com algumas das obras que ela apresenta nessa exposição. E se você quiser ver a exposição completa, então a gente tem a exposição virtual, que você vai lá com o seu personagenzinho dentro da galeria, vai caminhando, vai vendo as obras, você pode clicar na obra, ver um pouco mais de detalhes. Super bacana, assim, uma experiência muito legal visitar essa exposição virtual, e lá vai ter a exposição completa com mais obras além dessas que vocês verão no teaser. O link para acessar a exposição virtual está aqui na descrição do vídeo. E vocês também encontram nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, no Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos. Não deixe de conferir lá, além da Carolina, tem outros artistas também expondo, que vocês vão poder curtir lá essas exposições. Muito obrigado então, Carol. Eu que agradeço, gente. Espero vocês lá. Obrigado.
Aí então vocês tiveram um gostinho da obra da Carolina Frandsen. Não se esqueçam então, para ver a exposição completa, procurem lá nas nossas redes sociais o link, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí também, para vocês poderem apreciar todas as obras dela. Mas agora estou aqui com o Marcos Oliveira, que vai falar um pouco também da sua história de vida, do seu trabalho. Marcos, que foi o único selecionado da área da literatura, Marcos que escreve histórias em quadrinhos. Isso. Seja muito bem-vindo, Marcos, aqui ao Obrigado. segundo Festival de Arte Aldir Blanc de Valinhos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Bem, então a gente quer conhecer um pouco mais do Marcos. Conte um pouco de você, de como foi sua trajetória até começar a escrever aí as suas histórias em quadrinhos. Legal. Bom dia para todos. Eu comecei aí a fazer histórias em quadrinhos. Na verdade, desde pequeno eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, né? Eu gostava muito de pegar histórias, personagens aleatórios dos jogos que eu gostava e criava histórias em quadrinhos desde pequeno. Mas profissionalmente isso começou lá em 2017, né? Que foi quando eu lancei meu primeiro quadrinho, que na verdade eu comecei a produzir ele em 2012, dia 22/2 de 2012, foi quando eu comecei a produzir esse quadrinho, e ele veio numa época da minha vida assim bem incisiva, né? A arte voltou para minha vida aí numa época bem incisiva. Para quem não me conhece, eu já fui usuário de crack, né? Eu já tive uma história aí com uso de drogas, minha família já não me queria mais, enfim, eu vivi essa história aí. E aí quando eu saí do mundo do tráfico de drogas e aquilo que eu vivia no submundo, a arte por algum momento também saiu da minha vida por causa da religiosidade, né? Então eu me dei um choque com isso, né? Com essa questão da religiosidade, onde eu deixei as artes de algum ponto. Lá em 2012 eu sofri um acidente de carro, né? Eu era o único bem material que eu tinha conseguido assim, de forma lícita, né? E trabalhando, não vindo daquele mundo em qual eu vivia, e na verdade era a única coisa que a gente tinha, na verdade, de bem material. E o meu carro deu perca total naquele dia, eu capotei na Anhanguera, o meu carro capotou, acho que foram 3 ou 4 vezes que ele capotou, né? Eu caí no barranco. E naquela semana eu comecei a entrar em depressão e tal, e foi onde que os desenhos voltaram para minha vida, e ali eu tive um encontro com o meu poder superior, a qual eu chamo de Deus, dentro da arte. Naquela semana foi onde que tudo voltou, eu comecei a voltar a desenhar, e aí as coisas foram acontecendo. Legal. É uma história um tanto trágica, não sei se dá para chamar de uma história bonita, né? Mas eu acho que é legal para a gente ver como a arte pode ajudar a gente superar também os nossos problemas, os nossos traumas, né? Eu acho que sua história conta bastante disso. E você, enfim, uma pessoa bastante criativa, não só escreve histórias em quadrinhos, mas também criou todo um sistema de leitura online para histórias em quadrinhos, né? Sim. Conta um pouco aí para as pessoas como funciona, então, o seu site. Na verdade, a pandemia que trouxe, né, essa questão da gente montar uma plataforma, criar uma Netflix de quadrinho para incentivo de leitura. Quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, como eu era um artista independente, a gente dependia muito de eventos, né? Então, estar dentro do evento era onde impulsionava as vendas dos quadrinhos, aonde impulsiona, né, a maior parte das vendas dos quadrinhos independentes. Porque a gente não tem um selo editorial, uma grande distribuição, a gente tem uma tiragem menor de quadrinhos. E aí quando começou a pandemia, já existia algumas plataformas desse tipo. Existem ainda, né, algumas bem famosas e outras bem menos famosas. E aí quando começou a pandemia, eu precisava de alguma forma mudar a concepção do quadrinho independente. De alguma forma, para mim, eu precisava continuar com a arte, né? E é onde que a gente criou, onde eu falo a gente, né? Mas aonde que eu criei a minha loja virtual
E daí, assim, veio a ideia, eu falei assim, cara, eu falo a gente, porque hoje não é mais só o Marcos, eu criei uma marca que se chama Comics GR, registrada no INPI, fui adaptando as coisas, né? E aí eu falava assim, eu preciso trazer mais leitores, né? E existiam obras de outros autores no Brasil todo que são muito boas, que precisavam ser conhecidas de alguma forma, né? E aí é onde que veio a ideia, eu falei assim, cara, vou criar uma Netflix de quadrinho, né? Um stream, onde a pessoa conheça outras obras, acessem, leia gratuitamente. Tem algumas obras que são pagas, que daí eu consigo ajudar o outro autor. Então o pessoal compra o link na minha loja, lá para acessar vitalício o quadrinho das pessoas que colocam disponível à venda lá online. E esse dinheiro eu reverto totalmente para o artista. De alguma forma eu queria também não só trazer novos leitores, mas ajudar outros autores no Brasil todo que eu conheci nesse tempo, que veio junto comigo e aí nasceu esse streaming aí. Quem quiser acessar então o streaming, qual é o site? www.comicsbookgr.com.br. Legal. E o seu quadrinho, então, que foi selecionado para participar no festival, vai estar disponível na sua plataforma que você disponibilizou no festival. Então, durante o período do festival, todo mundo pode acessar e ler gratuitamente. E conta um pouco, então, como que foi o processo de criação dessa obra, que vai estar disponível aí durante o festival. Sim, essa obra, os momentos de criativo, assim, eles nascem assim, em alguns momentos inoportuno às vezes, né? A gente não sabe a hora que a criatividade vem, e às vezes é num bate-papo, às vezes é numa conversa. E Overcoming Fear, que foi a obra que foi selecionada para o festival, que é a história de Josué narrada na Bíblia. Eu sou do ramo cristão, né? Todas as minhas artes é a minha cosmovisão, não da religiosidade, mas de como eu enxergo, de como eu vivencio essa minha relação com Deus. E Overcoming Fear é uma história muito conhecida, a história de Josué. E quando eu vim pro cristianismo, eu sentia muita falta de quadrinhos com algumas artes que fosse visualmente atrativa, sabe? A gente tem aí outras histórias muito boas, de qualidade, mas é tudo aquilo tradicional, roupa anos 70 e tal. E eu sempre gostei dessa cosmovisão assim, mais inovadora, né? E aí eu estava estudando a história de Josué, e quando aquela frase, ser forte, corajoso, me chamou muito a minha atenção. Mas mesmo que eu já soubesse daquela frase, já tinha ouvido muitas vezes aquela frase se saltou aos meus olhos, de uma forma de que, assim, eu falei assim, e assim que nasceu o Overcoming Fear, se alguém está desanimado, então ele precisa de um ânimo. Ninguém anima uma pessoa que já está animada, né? Então eu entendi que aquele texto, de alguma forma, Deus estava falando com Josué, porque ele estava se sentindo fraco. E eu estava me sentindo muito fraco naquela semana. Estava tendo vários empates dentro de mim, conflitos de liderança dentro de mim. E aí eu falei assim, cara, Aí na hora assim, que eu vi essa frase, eu lembrei do Conan, do Arnold Schwarzenegger, né? Aí, consequentemente, eu já lembrei também do Conan dos quadrinhos, que é do John Buscema, um dos grandes desenhistas que eu me inspiro muito, que é o desenhista, não é quem criou o Conan, mas ele para mim é o melhor desenhista do Conan. E aí eu falei assim, cara, você já pensou alguém todo malhado na academia, mas por dentro todo fragilizado, todo cheio de conflitos? E aí foi onde que nasceu Overcoming Fear, que é um Josué fortão, maromba, né? Em estilo academia, mas por dentro ele tá cheio de conflitos, de liderar um povo que não, sem experiência, enfim. Essa foi
assim, o nascimento dessa obra. Legal, então bacana isso de juntar várias referências, né, para a criação de uma obra. Enfim, isso, como eu já falei, ressaltei a sua criatividade muito grande também nesse sentido. Obrigado. E para quem, então, ainda não leu, não entrou lá no site, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar, ou também nas nossas redes sociais do Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos. Vocês conseguem achar facilmente lá, então, para ler a obra que vai estar disponibilizada aí durante este período. E agora, então, para dar um gostinho maior ainda, a gente vai ver um teaser dessa história. Que trabalho fantástico do nosso querido Marcos de Oliveira. Eu sou super fã. E agora eu vou falar um pouquinho do nosso querido Rodrigo Couto, que infelizmente não pôde estar aqui no bate-papo com a gente. Ele é baterista da banda Cadillac, que foi formado em janeiro de 2007 na cidade de Campinas, com o intuito de mesclar peso, técnica e melodia, com diferentes vertentes musicais vindas de cada integrante, retratando seus pensamentos e sentimentos. Apresentou o seu lado de bandas de renome internacional, entre elas Sepultura, e acompanhou a tour brasileira da banda americana Blast the Fall em 2009, como banda de apoio oficial da turnê. Em 2009, lançou o seu primeiro CD full, com 10 faixas. Em 2011 e 2012, ficou em turnê pelo Brasil, divulgando seu primeiro álbum. Em 2013, finalizou a turnê do primeiro disco e lançou mais alguns vídeos dessa turnê em suas mídias sociais. Em 2014, lançou virtualmente seu segundo disco, A Vida é um Sopro, fazendo em outubro do mesmo ano sua primeira turnê na Europa para divulgar seu trabalho, passando por Alemanha, Bélgica, República Tcheca e Polônia. Já em 2015 e 2016, seguiu em tour por vários estados do Brasil, lançando alguns clipes e simultaneamente trabalhando em seu terceiro álbum, o qual foi gravado de forma independente. Em meio aos shows, o ano de 2017 foi voltado para o desenvolvimento do último álbum, Equilíbrio, que foi lançado no início de 2018. Atualmente, ele está trabalhando em composições do próximo CD, previsto para 2022. Vamos conferir agora o trabalho de Rodrigo Couto. Listen!
houvesse tantos desejos, basta esperar, basta aprender, só basta. Minuto de pausa. Respeito as diferenças. A esse minuto